Conde, é aquilo que nós verificamos, temos verificado o tempo inteiro, né? E são pessoas, né, com um comportamento desrespeitoso, desumano, no momento desse, fazendo mentiras, inclusive para terem vantagens políticas e vantagens, né, vantagens políticas da pior maneira possível. Sabe, Conde? Jogar brasileiros contra brasileiros. Essa é a face do fascismo. O fascismo, estava falando agora do neoliberalismo, o neoliberalismo tem no fascismo a sua tropa de exatamente para ele se sustentar. Para ele se sustentar. E aí entram essas fake news. Né? O tempo inteiro, essas notícias falsas, geradas por gabinetes de ódio, né? Gerado por turmas que querem não respeitar a ação, né, de governantes. Você veja, a coisa me chama a atenção, mas tem essas notícias falsas produzidas por fascistas, mas há também um outro tipo de fascismo, né, que é reproduzido, de certa forma, não a esse nível, mas também pela estrutura empresarial das mídias de comunicação. Porque eles também não comunicam, né, corretamente, eles omitem os fatos. Então, colocam sempre de uma forma superficial, nunca vão na profundidade das questões. Isso também é muito ruim, porque esses meios de comunicação que deveriam prestar serviço público, na verdade, eles acabam não prestando. Eles servem também, eles sempre estão a serviço dos interesses da classe dominante, no caso deles, particularmente, dos interesses neoliberais, de governos neoliberais como esses do Rio Grande do Sul. Então é isso, escondem, vão maquiando, e exatamente quem está disposto a colaborar, né, quem está se debruçando, eles nem informam quais ações, quais são as dificuldades que o governo federal encontrou. Então, é isso, Conde. Infelizmente, esse é um lado, né, imoral, né, ilegal também, um problema jurídico sério das mentiras. Quem está propagando mentira é isso, como o ministro, né, o ministro Paulo Pimenta já solicitou à Polícia Federal para apurar, né, e responsabilizar essas pessoas. Tem que responsabilizar. Isso não é motivo de divulgar notícias falsas em nenhum momento, ainda mais numa situação de tragédia como essa. Isso é muito sério. Então é caso de polícia mesmo, e essas pessoas têm que ser também devidamente responsabilizadas, a meu ver. Aí, Jorge Folena aqui no 11 News, agradecendo aqui a presença de vocês. Chegando mais comentários aqui, deixa eu colocar na tela. Ana Cristina Pittini está dizendo aqui: um abraço, Conde de Saúde, muito obrigado, querido. Gabriel Santa Rosa: o capital impõe a quebra das normas de proteção ambiental e quem paga a conta é o Estado, ou melhor, o povo. Lília Oliveira: beijo de manhinha, tá feliz com sua melhora, ela te ama. Obrigado, Lília Oliveira, um beijo para você e para a manhinha. Elizabeth Belísio: que bom ver você, Conde. Ao invés do Brasil comprar blindados de Israel, seria melhor usar esse bilhão no Rio Grande do Sul. Aliás, o pessoal ficou indignado com essa história do governo Lula autorizar a compra de blindados de Israel. Parece que autorizou mesmo. Eu tive dúvidas disso. Falei, que besteira fazer uma negociação dessa com um país que está absolutamente comprometido com o que de pior se tem hoje no quesito guerra, genocídio e tudo mais. Você tem acompanhado o conflito em Gaza, Folena? Nós estivemos perto de um acordo agora, o Hamas já tinha aceitado as condições e, é claro, Israel não quer nenhum acordo. Você tem acompanhado? É lamentável, Conde, porque tudo isso é muito lamentável, porque, na verdade, né, é uma situação, já está claro, né, a humanidade hoje pôde tomar exatamente conhecimento da extensão da causa palestina e da ação colonialista promovida pelo Estado de Israel. Então, o que Israel quer, na verdade, o Estado de Israel quer, é tomar o território dos palestinos, expulsar todos os palestinos e matar todos. É isso, na verdade. Então, é uma situação, Conde, é um genocídio. Né? Já tem processo na Corte Internacional de Justiça, né, a ação proposta pela África do Sul, né, já tem uma medida liminar, Israel não cumpriu, não vai cumprir nada, Conde. Só vai cumprir, na verdade, infelizmente, só quando eles sentirem na pele, sabe, Conde? Infelizmente. Porque é uma situação desumana.
Né? Nós estamos assistindo já há 6 meses tudo isso. Né? É uma situação grave, uma situação em que eles não têm respeito nenhum, aí dizem assim, mas fizeram conosco. Fizeram com eles, então eles fazem lá, mata todo mundo, mas só que é uma ação que antecede a tudo isso. A discussão que se trava ali é uma discussão política muito séria do colonialismo. Ou seja, há uma ocupação das terras da Palestina pelo Estado de Israel, que invade cada vez mais e vão expulsando e querem tudo. Então, é isso, essa é a questão. E é por aí que passa. E dentro desse tema está exatamente essa questão que nós falamos hoje, da destruição promovida pelo neoliberalismo. Tudo está no mesmo barco, a meu ver. As mentiras, tudo isso é uma coisa só. Conde, eu defino isso como o fracasso da humanidade ocidental. O mundo ocidental fracassou. Ele se revela fracassado a partir do momento em que você constata morte de crianças, de mulheres, situações como essa no Rio Grande do Sul, em que governos não atuaram preventivamente para evitar, não tem estrutura para atender as pessoas. Então, isso é o fracasso de um sistema. É um sistema que não existe para proteger o ser humano. É apenas gerido para dar lucros e explorar cada vez mais. Essa, para mim, é a causa do problema generalizado. E volto a dizer, por outro lado, grande parte da humanidade hoje apresenta uma proposta que é possível ter um mundo de cooperação, que é possível ter um mundo de desenvolvimento. É possível. Há esperança. O mundo não está, mesmo diante de todas as situações que nós estamos vendo, situações climáticas, como estamos verificando e passando no Brasil, situações econômicas duríssimas de concentração de capital, guerras provocadas exatamente por essa concentração de capital imperial e colonialista, mas há uma outra proposta de mundo que se apresenta. É isso que eu gostaria de passar para quem está nos acompanhando hoje, porque senão, Conde, todo mundo fica desanimado, todo mundo perde a esperança. Existe um mundo possível e a humanidade hoje está construindo isso. O James vai falar mais tarde, ele é o especialista do tema, com certeza ele deve falar isso toda semana que eu acompanho nas redes sociais dele. Ele apresenta, existe um mundo possível, está sendo construído esse mundo. O mundo multipolar está sendo apresentado numa forma de integração, de desenvolvimento dos povos. Veja o que está acontecendo na África. A África está lutando contra o colonialismo e diversos países têm se rebelado, expulsado os invasores coloniais. Então, essa é a luta do mundo. O mundo está se desenvolvendo. Então, esperamos que esse desenvolvimento do mundo seja exatamente para compartilhar as riquezas entre todos e não concentrar apenas para 1% ou menos da população mundial. Essa é a causa das mentiras, é a causa das fake news, é a causa, né, dos roubos do orçamento público, como um dos nossos internautas colocou agora aí. O Estado só serve para isso. Só para concluir, Conde, em 2008, quando teve a crise dos bancos norte-americanos, quem socorreu os bancos? Fomos nós, os trabalhadores do mundo, os trabalhadores norte-americanos e todos nós do mundo. Então, quer dizer, o capital nunca está aí, só está para se servir, nunca está para ajudar e dividir. Perdão, Conde. Perfeito. Não, eu estou pensando aqui junto contigo, Folena, que assim, os Estados Unidos, né, eles são um empecilho para toda e qualquer tentativa de instalar um processo civilizatório genuíno no mundo todo. E a gente percebe que pelas características, né, inclusive históricas, milenares da China, a China não é eles não são dominadores. Aliás, não são tanto não são que não dominaram, né? A não ser ali, evidentemente, a gente tem as questões ali na Ásia, no Sudeste Asiático e tudo mais, tem ali conflitos e tudo, mas nós temos uma característica diferente do europeu. E aí o que acontece? Esse é o adversário dos Estados Unidos. Um país que é uma potência, que enfim, que é uma coisa impressionante. Quem vai à China sai de lá totalmente fascinado com o volume de riqueza e de tudo que se tem naquele país, mas que não quer ser dominador, que quer ser mediador, né? E isso causa um parafuso na política externa estadunidense. Agora, temos que passar por essa aprovação, temos que superar
os Estados Unidos estão estribuchando, né, por perder hegemonia global. Deixa eu pedir para você fazer um comentário, e antes de você fazer o comentário, deixa eu dizer o seguinte, eu tô me segurando aqui, daqui a pouco o maestre vai entrar, eu vou pedir para você ficar, se você puder, no bastidor, que daí, se eu tiver algum problema, eu peço para você entrar, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Combinado. Então eu te passo a palavra aí para você fazer esse comentário sobre... Só para concluir isso, Conde, dizer o seguinte, importante que você lembrou o papel da China. É isso que eu estava me referindo. Mas não é só a China, são diversos países. A China é um país que integra, um dos países que integra esse bloco de desenvolvimento. E a China é o país que mais tem desenvolvido no mundo. Mas lembrando uma coisa, a China sofreu, Conde, 2 processos coloniais. Não muito tempo. 2 guerras do ópio, exatamente por esses ditos ocidentais, ingleses, norte-americanos, que invadiram. Olha que coisa cruel, né? Introduziram o ópio e viciaram o povo da China. Então, foram 2 guerras do ópio e depois, Conde, a invasão japonesa em 1937, né, que é o início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, né, não ocorre em 1939, ela ocorre exatamente em 1937, com a invasão, né, do Japão na China. Então, a China tem superado isso, né, e superou isso por meio de uma revolução. Em 1949, à frente, o Partido Comunista Chinês, que está até hoje liderando o processo de desenvolvimento, não só chinês, e hoje colaborando para a humanidade. Então é importante isso, o papel, né, do Partido Comunista Chinês, que governa a China, que é a classe dominante na China, e que apresenta para o mundo hoje um encaminhamento de um mundo possível e melhor para todos. E aí você veja propostas de desenvolvimento que são apresentadas para a América Latina, para a África, para a Ásia, veja a Rota da Seda, todo processo de integração, de desenvolvimento, em que todos podem ganhar. Os chineses ganham e ganham também os demais, ao contrário da política imperialista norte-americana, que é apenas exploratória. E tem em nós, aqui na América Latina, pela política Moro, a América dos americanos, ou seja, eles se acham donos da América Latina. Daí a necessidade, Conde, é um chamado, né, para que todo o campo progressista possa compreender as dificuldades em que passa o presidente Lula e o seu governo. O presidente Lula, ele assumiu o governo do Brasil diante de muitas dificuldades. Não precisa dizer, já falei hoje aqui de certa forma. É um governo de uma frente ampla? É um governo de uma frente ampla. É um governo que tem dificuldades? Tem dificuldade. E o governo do presidente Lula tem que se equilibrar, porque, na verdade, o presidente Lula caminha para esse mundo multipolar, mas ele tem aqui exatamente a influência do Império Norte-Americano, das dificuldades que eles impõem. Daí os fascistas, os neoliberais, o tempo inteiro atacarem o governo do presidente Lula. Daí a necessidade do campo progressista entender, né, o apoiamento que nós temos que dar ao presidente Lula nesse momento é diferente. O presidente Lula tem um governo que, a meu juízo, é um governo que desde o início é sitiado, não só pelo parlamento, mas também por essas organizações, pelos meios de comunicação e por tudo que se passa, pelas ações do imperialismo. Então nós temos que compreender com muita tranquilidade quais são as limitações e as dificuldades que enfrenta o presidente Lula, que é um presidente, inegavelmente, comprometido com o povo brasileiro, comprometido com a soberania do Brasil se tornar efetivamente um país soberano, que, de certa forma, nós temos muita dificuldade de ser, e também desenvolvido, um desenvolvimento que seja para todos os brasileiros. Daí, é um processo de reconstrução, Conde, muito difícil, muito difícil. Então, temos que cobrar do presidente Lula, mas também saber avaliar, eu vou falar isso sempre que eu tiver oportunidade, das dificuldades que esse governo encontra. Haja vista o parlamento brasileiro. Veja o parlamento brasileiro o que é. Então, ele não tem maioria e depende do parlamento para governar. Então, o governo é um governo, volto a dizer, o governo do presidente Lula é um governo sitiado. E o presidente Lula procura se equilibrar, usar a sua liderança para tentar governar, que é muito difícil. Esse governo do presidente Lula é muito mais difícil do que os 2 governos anteriores dele. Muito mais. Diante do cenário que se apresenta, não só internamente, como externamente também.
Nós estamos diante de um império norte-americano que está sofrendo um profundo desmonte por causa deles mesmos. Então, esse monstro está aí, Conde. Está aí. Então, o presidente Lula está nesse cenário governando o Brasil. Para os interesses norte-americanos, seria fácil se o presidente Lula fosse como um Milei, como foi o Bolsonaro, um entreguista. Mas o presidente Lula não é um entreguista, é um nacionalista. E o campo progressista, democrático e popular, Conde, sempre foi patriota, sempre foi defensor da soberania do Brasil e lutou pelas causas brasileiras. Ao contrário da extrema-direita, que bate continência para a bandeira americana, dos neoliberais que, qualquer momento, vão para fora do país, vão morar em Miami, vão morar na Europa. Então, o compromisso da esquerda sempre foi com o país. Eu estou falando isso porque, de fato, eu ouvi há 2 semanas uma manifestação do ex-deputado, ex-ministro Zé Dirceu, lembrando exatamente isso, né, das causas populares, das lutas populares, que com certeza o Mário Maestre irá desenvolver melhor logo a seguir no próximo bloco. Mas, Conde, de 1930 para cá, na verdade, os governos foram sempre conduzidos pelas forças populares. Muito poucas vezes, vamos colocar assim, eram só por golpes, né, que a direita vem ao poder, ou então governos que não compromissados, como o de Fernando Henrique, né, mas os governos, de uma maneira geral, os governos de Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart, presidente Lula, presidenta Dilma, foram governos em que as forças populares entregaram aos governantes o encaminhamento para o país. Então, são governos que foram sempre comprometidos com o desenvolvimento do Brasil, ao contrário dos governos de direita. Tá aí, Folena. O Mário Maestre deve ter tido algum problema. Eu estou aqui tentando fazer contato com ele, Folena. Então, vamos seguir mais um pouco. Inclusive, eu posso tratar de outros temas com você. Pode. Aproveitar e Uma tratar pesquisa. Diga, a pesquisa. A pesquisa sobre o presidente Lula. Inclusive, eu estou aqui com os slides da Quest. A gente pode perpassar aqui com o nosso público. Olha só, a pesquisa Quest de hoje trouxe aí a quantas anda a popularidade do governo Lula, aprovação do governo Lula. A gente via aqui o seguinte, primeira lâmina, olha só, aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. O azulzinho aprova, o vermelho desaprova. Caiu aqui de 51 para 50, quem aprova o governo Lula, e subiu de 46 para 47, tudo dentro da margem de erro. Quer comentar esse dado, primeiramente, Folena? Quero comentar para dizer o seguinte, essas pesquisas, Conde, na verdade, têm servido para a classe dominante brasileira tentar exatamente, né, encurralar o presidente Lula. Você veja. Tolerar. Exatamente, mas veja, pela linha, você vê que o presidente Lula, o governo dele, ele se mantém estável. Não tem queda, isso é variável, está dentro das margens. Mas veja, Conde, isso é para criar um cenário, né? O tempo inteiro. Você vai ver hoje o debate, hoje à tarde, nos canais aí da mídia corporativa, vai ser o governo do presidente Lula cai, o governo é rejeitado. Aí você veja, é para criar exatamente um cenário no meio da opinião pública de que o presidente Lula não está sendo aceito pela população brasileira. Ao contrário, você veja pelos dados aqui da linha, né, que há uma certa estabilidade, não há uma queda bruta. Então, veja, essas pesquisas, todas elas, eu estou reparando isso desde segunda-feira, eles mandam sempre na mesma semana, saem todas as pesquisas. São todas nesse sentido. É sempre para tentar desvalorizar o presidente Lula e, em certa forma, criar dificuldades do presidente na governabilidade. Na governabilidade. Esse é o papel dessas pesquisas. Agora, veja o seguinte, quando você vai analisar os dados de excelente, bom e regular, o regular não quer dizer que está reprovando o governo. A aprovação do governo é muito grande. O regular é que está sendo aceito. Então, você fazendo... Eles não divulgam isso, não demonstram isso. Porque o papel, volto a dizer, o papel dessas pesquisas é exatamente servir, né, o par da classe dominante, como você colocou, tentar colocar uma coleira
no presidente Lula, no seu Não, e governo. muitos especialistas têm dito o seguinte, que mudou essa projeção de que o presidente de algum país tem 80% de popularidade, isso aí não vai acontecer. Só o Bukele lá que tá conseguindo sair por outras razões, né? Mas pela ascensão da extrema-direita, você não vai ter mais esse dado. Então, muitos dizem assim que o Lula está até muito forte, né? Ele era para ter caído mais. Ele está se mantendo ali 50%, e que isso está frustrando realmente, como você destacou aqui, as elites que querem pressionar e tudo mais. Deixa eu trazer outras lâminas aqui, vou avançar. Vamos colocar na tela aqui, deixa eu avançar. Essa aqui por região, né? Olha, no Nordeste o Lula segue com 68% de aprovação, né? Você vê que tem uma estabilidade ali. No Sudeste a coisa virou, né? A desaprovação agora supera a aprovação. Vocês estão vendo aqui na tela. No Sul, olha só que interessante, porque essa pesquisa, Folena, ela já contempla a catástrofe do Rio Grande do Sul. Então, no Sul, a desaprovação do presidente já caiu, olha só, 5 pontos. Né? 5 pontos. E a aprovação subiu 7 pontos. Impressionante. Uhum. Isso aqui acho que já deixa também, quer dizer, essa resiliência do presidente Lula. A despeito das trapalhadas que o governo tem feito, a persona do presidente Lula, as iniciativas dele, né, a espontaneidade, a verdade que ele emana, faz com que a confiança aumente. Comenta esse dado para a gente, Folena. Vou comentar esse dado, Conde. Você veja, tá por regiões, né? Então, ele aumenta na região sul. Mas eu quero agregar um fato importante que as pesquisas não relatam, que é o seguinte. Primeiro, como o presidente Lula recebeu o governo. Isso nenhuma pesquisa vai tratar. Recebeu um governo destruído. Recebeu, no campo político, um governo sem maioria parlamentar, com muitas dificuldades. Mas veja, Conde, em 1 ano e 5 meses, os avanços do governo foram gigantescos, a meu juízo. Por quê? Diante das dificuldades políticas impostas a ele. Ele não tem maioria no Congresso, ele pegou um país sem orçamento, destruído pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, e em 1 ano e 5 meses o governo já recuperou os programas sociais, o desemprego caiu, a economia do país melhorou, o índice de industrialização do país aumentou, o investimento estrangeiro no país real, na indústria, a indústria automobilística é o maior exemplo disso, aumentou as propostas de aumento para investimento no Brasil. Então, Conde, isso não é ressaltado. Não é ressaltado pela classe dominante, tem que esconder isso. Então, mas caiu, o Lula falou uma coisa qualquer, o 1º de maio não foi poderoso, o governo está fraco. Nada disso, gente. Vamos cair na realidade. A realidade do Brasil, como o Conde falou, do mundo, esse mundo ocidental, vamos colocar assim, ele sofre hoje uma influência política muito grande pelos novos meios de comunicação, controlados pelo imperialismo. Exatamente isso. Aqui, onde nós estamos, por exemplo, nessas plataformas e outras. Então, isso é uma vantagem para os neoliberais, é uma vantagem para o imperialismo? E cria distorções, cria mentiras, como falamos ainda agora pelas fake news, cria, inclusive dos meios de comunicação, que são os maiores, né? Sempre foram, Conde, a grande mídia corporativa sempre foi a grande propagadora de mentiras pelo mundo afora. Então, Conde, é importante a gente ressaltar que em 1 ano e 5 meses, diante de todas essas dificuldades, o governo Lula trouxe muitos resultados para o Brasil. E a gente nós, o campo progressista, temos que ressaltar isso o tempo inteiro. É óbvio que nós queríamos que o presidente Lula fizesse mais. Queremos mais do presidente Lula. Mas também nós temos que entender como que ele encontrou o país e quais são as condições que ele tem de governabilidade. Conde, veja só, as pessoas esquecem. O presidente Lula, ele se impõe como liderança. Porque, de fato, no Brasil, como o ministro Haddad falou um dia desse, lembrou muito bem, há um semipresidencialismo informal no Brasil. Quem controla o orçamento hoje, todo ele, é o presidente da Câmara, o Senado. Você veja, eles criaram dificuldades orçamentárias para o governo,
E o Rodrigo Pacheco apresentou uma proposta de emenda à Constituição para dar aumento para juízes, promotores, advogados públicos, delegados de polícia, criando dificuldades para a governabilidade. Então é isso. Essas pesquisas, a meu ver, elas têm refletido, a meu juízo, muito mais as dificuldades da governabilidade que são apresentadas para o governo, e o governo tem conseguido resistir. O governo do presidente Lula e o presidente Lula tem sido um governo de resistência democrática diante de todos os ataques do neoliberalismo e do fascismo no Brasil de uma forma descarada. Veja que agora, isso não está refletido nas pesquisas, que o querem fazer uma operação, né, a pedido do Bolsonaro, a pedido parte da classe dominante brasileira, para anistiar os que praticaram graves delitos contra a democracia no país. Então é isso. Essas pesquisas, a meu ver, a meu modo de ver, eu tenho acompanhado isso contigo aqui, todo mês nós temos acompanhado. Não quero ser ufanista. Estou colocando aqui a realidade da governabilidade. Já coloquei aqui para todos, com muita clareza. O que eu quero mostrar é que elas são muito positivas ao mostrar uma estabilidade, né? Essa estabilidade é apresentada pela pesquisa da classe dominante. Tá aí, Folena, aqui no 11 News, eu vou trazer aqui comentários do nosso público. Doris Fernandes, abaixo assinado pelo uso do fundo partidário de 4,9 bilhões para as vítimas do Rio Grande do Sul. É possível? Você imagina o que os líderes partidários vão pensar dessa ideia, né? Você vê que é uma articulação muito delicada. Agora, seria possível juridicamente? Seria, né? Era só... Não, pode, eles teriam que abrir mão, né? Porque eles querem. Isso que as pessoas têm que entender. Isso é o direito. O Estado é direito. Eles criaram a lei para eles mesmos. Você veja, o PL, né? O Bolsonaro foi para o PL, aumentou a bancada do PL, controla, né, o maior fundo partidário. Exatamente para isso. Então, é a classe dominante controlando, né, o meio político. Isso não é democracia, Conde, é o meu modo de ver. E não é só o PL. Os partidos de esquerda, você vai ter o PT, que é o segundo, que é do campo progressista, mas isso é o PT. Agora, é o PL, é o PP, é a União Brasil, é outros partidos de direita. Quando você vai ver o somatório do fundo partidário da direita brasileira, dos liberais, que não estão comprometidos com o povo brasileiro, não estão comprometidos com o desenvolvimento do Brasil, é muito grande. E eles não vão abrir mão disso. E cada vez mais, Conde, as leis eleitorais vão favorecer a concentração de capital, vão favorecer a ordem liberal reacionária do Brasil. Isso tem acontecido, eu tenho acompanhado isso, só para vocês acompanharem, Conde, tem a ver com as pesquisas também. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2010, 2011, que as empresas não mais poderiam contribuir para as campanhas eleitorais, veja o que aconteceu. Aumentou, as empresas não financiam mais. As empresas, de alguma maneira, dividiam os recursos entre os diversos segmentos. Lógico, sempre para os partidos de direita, da qual elas representam uma parcela maior. Dava para os partidos de direita, partido de centro, partido de esquerda. Depois que isso acabou, é proibido, entraram os financiadores privados, as pessoas físicas. E aí o que aconteceu? A concentração eleitoral de recursos aumentou muito mais. Por isso que deputados de bancada do agronegócio aumentou, porque o cara bota o dinheiro dele ali, dinheiro direto dele ali. Direto. Eles, os seus sindicatos deles, lá das empresas. Então, isso foi pior, Conde. Foi pior. E a legislação eleitoral vai sempre favorecendo a esses grupos de direita e prejudicando ao campo progressista, democrático e popular. Então, essa é a realidade. Então, e nós vamos enfrentar essas dificuldades, muito provavelmente nas eleições desse ano, da eleição do ano que vem, se não houver uma conscientização de classe, eles vão fazer uma bancada ainda maior. Ainda maior. Vão deitar e rolar. Vamos seguir aqui. Olha, a Gi Rabelo está aqui. Estava preocupada com você, Conde. Se cuida melhor, tá bom? Beijos. Obrigado, Gi. Que beleza receber esse carinho todo aqui. Ô, Folena, eu quero aproveitar, então. Você entrou
seara aí da cena política, e eu lembro que a gente debateu muito juntos aqui a questão da desoneração, e vai e volta, e entra com o PL, sai, e o governo e o Rodrigo Pacheco grita, faz chantagem, o Arthur Lira para lá e para cá. Agora, o Haddad vai entregar uma proposta para, digamos, conduzir esse processo de fim da desoneração até amanhã, promessa do Haddad, notícia que está destacada hoje aqui nas grandes mídias. E eu queria saber o balanço que você pode dar, porque eu sei que é um tema que te interessa muito, e da entrada do governo no STF. Quer dizer, o Lula entrou pessoalmente no STF, junto com o Jorge Messias, evidentemente, né, que é o ministro da AGU, né, o Messias, para declarar inconstitucional esse benefício que se prolonga indefinidamente e acaba causando problemas no orçamento brasileiro. Como é que você acha que está encaminhado esse desfecho, dadas as gritas de todos os lados que tem para isso? Vamos lá, é um tema longo, mas vamos tentar. Tema longo, governo... pode... Não, mas eu queria até desenvolver um pouco ele, Conde. Esse tema da desoneração da folha de pagamento, para que as pessoas possam compreender. Isso tem relação direta com a Seguridade Social e com a Previdência dos trabalhadores. Seguridade Social, ela, na Constituição, é para garantir saúde, é o SUS, garantir assistência social e a Previdência Social. Uma das formas de arrecadação da Previdência Social é a contribuição dos empresários na folha de pagamento. Todo mundo contribui para a Previdência Social. Todos nós temos que contribuir. Todo brasileiro. As empresas também têm que contribuir. Ocorre que, em 2011, se eu não me engano, no governo da presidenta Dilma, sob um argumento de aumentar os empresários, não, essa oneração da folha de pagamento dificulta a contratação de pessoal. Então, foi feita essa proposta temporariamente para aumentar o número de empregos no Brasil. Não aumentou o número de empregos no Brasil. Essa desoneração da folha de pagamento, isso atinge diretamente o caixa da Previdência Social. Como eu falei, a folha de pagamento é uma das formas de contribuição da Seguridade Social, da Previdência Social. Então, veja, por que, aí vem a questão, por que alguns empresários não pagam, não contribuem para a Previdência Social e os demais, o conjunto dos trabalhadores, contribuem? O argumento do Paulo Guedes e do Bolsonaro, falacioso, mentiroso, é que a Previdência Social era deficitária. Mentira! A Previdência Social nunca foi deficitária. Só para que as pessoas possam compreender, além dessas contribuições diretas que os trabalhadores participam, entram com uma parte, as empresas entram com outra, jogos de loteria também contribuem. Há 2 tributos no Brasil, que ainda vai mudar, mas ainda estão em vigor ainda, que é o PIS e a COFINS, que incide em toda prestação de serviço, todo consumo, toda mercadoria, alimentos, tudo, deveria ser destinado para a Seguridade Social. Então, é impossível a Previdência ser deficitária no Brasil, a custeio. Mas os neoliberais tinham como argumento transferir a Previdência pública, sequestrar o orçamento da Previdência e transferir para os bancos. Aí eles dizem todo o tempo, a Previdência está quebrada. Mentira, a Previdência não está quebrada. Há vários estudos demonstrando isso no Brasil. Há vários estudos. A Maria Lúcia Fatorelli, o tempo inteiro, tem comprovado isso cientificamente. Muito bem, Conde. Mas eles disseram que a Previdência estava quebrada e fizeram uma reforma previdenciária duríssima no governo de Bolsonaro, que atingiu a nossa geração particularmente, porque temos mais dificuldades para se aposentar. Essa reforma da Previdência que tem sido feita sistematicamente em diversos governos anteriores, inclusive governos do Partido dos Trabalhadores. Muito bem. Foi feita a reforma da Previdência, sob o argumento de que não tinha verba orçamentária, o Paulo Guedes até ufanava. Estamos tendo uma economia de não sei quantos bilhões com a reforma da Previdência. O ministro Haddad, esses dias, demonstrou que não teve nenhum desconto, não teve nenhuma vantagem
O ministro Haddad acabou de provar, dizer que isso que o Paulo Guedes falou foi mentiroso. Segundo, Conde, se essas pessoas, esses 19 segmentos não pagar, e os municípios, como foi incluído lá no Parlamento Brasileiro, também paguem menos, vai dificultar a Previdência do Brasil. Aí depois eles vão apresentar uma outra desculpa para fazer outra reforma previdenciária. Então, Conde, o presidente Lula fez muito bem ao Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, eles chantagearam o presidente Lula, porque eles impuseram ao governo do presidente Lula, os neoliberais, mercado financeiro, esse parlamento aí, desde a época de Rodrigo Maia, temos que dar o nome, desde a época de Rodrigo Maia na presidência da Câmara, o Pacheco faz o mesmo, o Lira faz o mesmo, chantageando o governo no controle orçamentário. O governo tem amarras orçamentárias, não pode gastar nada. Tinha um teto de gasto feito pelo Michel Temer, que não podia ter ciência e tecnologia. Muito bem. Chantageia o presidente Lula, o ministro Haddad teve que fazer o tal do marco orçamentário, assumindo compromissos. O governo tem compromisso com o parlamento, com a sociedade, de não gastar dinheiro. Dinheiro que deveria ser destinado, por exemplo, agora, né, imediatamente para obras lá no Rio Grande do Sul, para a educação, para a saúde, que é necessário para o povo brasileiro. Eles chantageiam, mas eles criam dificuldades políticas dentro do orçamento ao aprovar manter essa desoneração da folha de pagamentos, né? O presidente Lula fez o vetou, explicando que ia mexer no orçamento, que já estava comprometido com o parlamento, com a sociedade. Eles não quiseram saber, derrubaram o veto. Só restou o presidente Lula, exatamente, ao Supremo Tribunal Federal, arguir a inconstitucionalidade da lei, sobre dois argumentos. Um, que o parlamento não apresentou um plano, né, da capacidade orçamentária para fazer essa desoneração, que ele era obrigado a fazer conforme prevê a Constituição Federal. Né? Você tem que mostrar um estudo de impacto orçamentário. Não foi feito. Quem tinha que fazer isso era o Congresso brasileiro. Não fez. Segundo, Conde, é quebrar com a equidade previdenciária. Por quê? Se os trabalhadores pagam, por que esses 19 segmentos não vão pagar? Isso quebra com a equidade previdenciária. Está na Constituição, isso é um dos princípios. É inconstitucional. É inconstitucional. É inconstitucional. Antes ela estava sendo mantida diante de um acordo político. Agora não houve acordo político. O governo não abre mão. O Congresso, que é um Congresso neoliberal, um Congresso composto, na maioria, por fascistas, neoliberais, pró-mercado, abriu, liberou, sem nenhum compromisso com o Brasil. Eles não têm compromisso com o Brasil, eles não têm compromisso com o orçamento. Daí, eles criam... Essa é uma das pautas-bomba, que é exatamente para criar dificuldades para a governabilidade. Então, é isso que, a meu juízo, meu chamado, volto, fiz anteriormente, vou fazer de novo. O chamado para o campo progressista compreender das dificuldades e amarras que o presidente Lula tem. A luta desse governo, Conde, foi uma luta para tentar superar eleitoralmente o fascismo de Bolsonaro. Quero lembrar que Bolsonaro, no seu governo fascista, ia introduzir no Brasil uma ditadura. Ele ia revogar a Constituição, o Estado Democrático de Direito da Constituição de 88 e introduzir uma ditadura no Brasil. Está tudo aí documentado. Está tudo documentado. Só está faltando saber a hora em que o Procurador-Geral da República irá propor as ações penais contra aqueles que delinquiram contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Está aí as investigações. Nós não temos que aceitar o que a classe dominante no Brasil quer, mais um acordo, mais um acordão, que é exatamente anistiar Bolsonaro, criar, aí, se é possível, criar um fascismo light, um fascismo moderado. Não existe isso. Fascista é fascista. Fascista trabalha contra os avanços da humanidade. Então, se o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira querem persistir nessa pauta, eu vou chamá-los a todo tempo de cínicos. Eles estão atuando na defesa do fascismo, nos interesses mais atrasados do Brasil. Então é isso. A luta do presidente Lula, do seu governo, é contra o fascismo. O fascismo não foi superado, meus amigos, no Brasil. O fascismo está ativo no Brasil. Ativo. Veja, o Conde acabou de dizer hoje aqui, fake news lançadas em razão da tragédia no Rio Grande do Sul.
Ou seja, quem está lançando isso são os fascistas. São os fascistas. Então, a luta do presidente Lula, James, do seu governo, é contra o fascismo. Nós temos que compreender isso. Nós temos que nos dar as mãos, como os demos na eleição de 2022, para eleger o presidente Lula e defender a democracia. Agora não é a hora de divergirmos, é a hora de fortalecermos esse governo que é acuado sistematicamente contra as forças imperialistas, que o James vai falar, internacionais, e as forças internas mais atrasadas do Brasil, cujo representante ostensivo era esse governo anterior. Então, Conde, essa é a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Por isso, essas pesquisas, por isso, toda essa desinformação, esses ataques no parlamento contra o presidente, para exatamente impedir que o presidente possa governar. E, como o Haddad falou, James, o Haddad falou, nós estamos vivendo, infelizmente, um semipresidencialismo de fato. E o Lula que vai o tempo inteiro se impondo politicamente, porque ele tem força. Aliás, o Haddad disse tantas verdades naquela entrevista que ele deu para a Mônica Bergamo, né? Que abalou as estruturas, né? Aquela verdade de que o Congresso Nacional também tem de ter responsabilidade fiscal, achei genial, né? O Rodrigo Pacheco ficou bravo até, falou, pô, né? Como é que você fala isso da gente? E essa também de que o nosso presidencialismo virou um semipresidencialismo, um parlamentarismo, né? Uma espécie de parlamentarismo que, em vez de dissolver o Congresso, quando o governo perde condições, dissolve o presidente. Né? Esse que é o detalhe. James Onig chegou aqui com a gente. Antes de desejar saúde, eu quero falar muito obrigado por você me colocar junto com o Folena e eu poder falar de viva voz o quanto eu gosto dos comentários dele, quanto eu curto o jeito dele, a forma com que ele aborda os temas. Puxa, assim, eu sei que a gente não se conhece pessoalmente, estamos até fisicamente distante, mas eu tenho certeza que eu e o Folena, a gente tomaria um chopp com o Conde e conversaria por horas. Você sabe o que a gente precisa fazer? Pegar o elenco todo aqui do 11 News e fazer um coquetel, fazer alguma coisa. Assim. Vamos preparar isso. Vamos preparar, porque, enfim, vocês se admiram, é tão bonito, né? Todos que frequentam aqui, a Maíra Goulart, né? O João Amorim, todo mundo se admira, se gosta. E isso é muito bonito mesmo de ver. E aprende, né, Conde? Oi? E a gente aprende muito. E aprende o tempo todo, Nossa. E acompanha, né? É uma sinergia muito forte. O Onig está aqui, no dia que ele não vem, ele está acompanhando. O Folena, a mesma coisa. Me pergunta, né? O Folena me perguntou o que aconteceu. Ontem eu não fiz o programa, o Onig também me perguntou, né? Falei, fiquei doente, meus amores. E o Folena é pilhadão, né, Onig? Ah, mas é a pilha que a gente curte, né? Me parece um carioca longe das praias, mas é um pilhado, assim, no bom sentido. A gente... Pode completar. E a gente tem essa sinergia, vem do propósito, né? Da luta. A gente não está aqui atrás de cargo, não está aqui atrás de nada. Nós estamos aqui justamente para continuar trabalhando e proporcionar um país melhor. É isso. Deixa eu só dar um recado aqui. Fala, Folena. Fala, Folena. Não, eu quero dizer para o Onig sabe, eu sigo, eu acompanho o Onig, eu admiro, falei isso hoje aqui mais cedo, né? Eu admiro o trabalho dele, ele é professor, sabe? E, Onig, eu acho que o maior trabalho que a gente faz aqui com o Conde, eu me sinto muito feliz, já falei isso para ele. Eu tenho oportunidade, o Conde me deu a oportunidade de eu exercer meu magistério aqui, sabe? Sim. E é a hora que eu tenho exatamente de poder tentar aclarar, né, compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando as nossas inquietações, né, os nossos sentimentos, mas sempre de uma forma responsável, né, sempre baseado academicamente, mas também com emoção, com sentimento e com responsabilidade, porque nós temos, como você, né, minha admiração por ti é essa também, né, o respeito, né, Conde, que a gente tem pelo nosso país. Nós gostamos do nosso país. Nós não queremos um país que nós somos ricos. Você veja, o Brasil é um país muito, muito rico, mas, infelizmente, ainda com um povo muito, muito pobre. Então, nós tivemos, Conde, sabe, eu, você, o Nig e outros companheiros que estão aqui, tivemos chance nesse país tão difícil, né, de poder estudar, né, de poder, né, ter essa oportunidade de compartilhar. Então, é isso. Então, o nosso desafio, o meu desafio, que eu apresento aqui para o Conde, né, para você, para todos nós,
é levar exatamente uma reflexão para a sociedade. E me gosto muito, sabe, quando tem os jovens, sabe, para a juventude. E sempre procuro dizer uma coisa, que eu tenho muito carinho, quando te acompanho, já teve comigo lá no nosso programa, no Sindicato dos Engenheiros, que é o Soberania em Debate, SOS Brasil Soberano. Sabe, a constatação que nós temos desde 2018 para cá, que a resistência tem vindo da periferia. Então, o Brasil não está parado, ao contrário do que dizem, que a extrema-direita está ocupando. Sabe, eles acabam, às vezes, nosso campo, elevando demais, por exemplo, todo respeito aos evangélicos. Ah, mas os evangélicos isso, essas pesquisas falam isso. Os evangélicos são importantes, sim, mas é 1/3, talvez, da população brasileira, segundo o IBGE. Mas tem que perguntar o que acham os negros brasileiros, o que acha a juventude brasileira periférica. E o que eu tenho visto, Conde, Onigues e quem está nos acompanhando, é um avanço brutal da juventude negra periférica. Eu queria citar aqui, citar algumas mulheres que eu tive contato recentemente da periferia. A Tainá de Paula, no Rio de Janeiro, a Mônica Benício, Márcia Tiburi, a Daiane Santos, do 247, são mulheres da periferia, negras, sabe, que têm demonstrado que o país está em ebulição, que o país está em transformação. Nós não somos um país atrasado, parado. Temos uma classe dominante atrasada, mas temos um povo que, em razão das políticas dos últimos anos, dos governos do presidente Lula, da presidente Dilma, possibilitou que a juventude se rebelasse e se transformasse e ajude a impulsionar o Brasil. Então, isso dá esperança, sabe? Muito. Dá esperança, dá alegria. Por isso é sempre bom, às quartas-feiras, estar com o Conde aqui. A pegada aqui do programa é justamente essa, quer dizer, não abrir mão da crítica, da leitura rigorosa da cena política, nacional, internacional, o James Onig e tudo mais, mas sempre querer construir alguma coisa melhor o tempo todo, né? Acho que precisa ter essa meta no horizonte. Deixa eu dar 2 recados rápidos aqui. Primeira coisa é que o Mário Maestre, ele acabou de mandar mensagem aqui, olha, caiu a luz, caiu a internet, e eu não sabia, o Mário Maestre, ele é um dos maiores historiadores do país, divide a morada em Gênova, na Itália, com Porto Alegre. Ele é gaúcho. Eu não sabia que ele estava no Rio Grande do Sul. Ele tá ali numa chácara perto de Porto Alegre. E falou que não estava com problema nenhum até agora, mas hoje, nesse momento, caiu lá a energia para ele. Eu quero mandar todas as energias positivas. Energia positiva não liga internet, né, Onig? Mas já é alguma coisa, né? Energia positiva. A gente fica mais tranquilo, né? E pegar um pouco o gancho do Folena, Conde, a pesquisa que vocês estavam analisando, na sua fala, Folena, me trouxe uma caraminhola aqui interessante. A gente tem que ler essas pesquisas com um fator de correção do campo progressista. Porque o que você falou me deixou bem pensativo. Primeiro, ela vem na esteira de um bombardeio anti-Lula. Segundo, o governo que nós pegamos é um governo de terra arrasada. Deixou tudo arrasado. E mesmo assim, o caboclo está com 50% de aprovação. Então, vamos colocar um fator de correção aí para entender um pouco. Esse homem é grande. Exato. É isso que é importante. Você imagina se não tivessem essas duas variáveis, né? Que você mencionou aqui. Ele estaria com, sei lá, 65% de aprovação. Folena, e tem mais uma novidade, antes de me despedir do Folena. Folena, ele ia ancorar o programa aqui hoje, caso eu tivesse um problema aqui, né? Eu consegui, consegui. Estou chegando, aos pouquinhos a gente se restabelece. Mas o dia que eu, por exemplo, não puder, por alguma razão, estar aqui presente, o âncora vai ser o Jorge Folena, hein, Folena? É combinado isso aí, hein? Já está aceito o convite, vai ser uma honra para mim, uma satisfação poder colaborar com você. Já te falei isso, tudo que você precisar, você pode contar comigo. Vai ser uma honra, uma satisfação. Eu vou ficar aqui nos bastidores, por acaso precise. Maravilha, fica conosco aqui no bastidor. Tá? E a gente vai seguir com o James Onig aqui. Valeu, Folena! Abraço, Jorge! Até já!